Olá, eu sou a Lu Braga, você acompanha a Tua Pauta na versão podcast. Especial Outubro Rosa, Caminhos pela Vida. Estamos conectados com o mundo por meio da internet, fazendo um jornalismo leve, mas com muita responsabilidade e credibilidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre violência doméstica, violência de um modo geral contra pacientes que estão em tratamento oncológico. Isso e muito mais você acompanha aqui. Não saia daí! Estamos de volta, dando início ao episódio da Tua Pauta, prestação de serviço, debates, assuntos que a gente precisa levar para a sociedade, você encontrar aqui. Hoje está aqui conosco a advogada, a doutora Vanderlaine, que vai falar, vamos ter um bate-papo, nós vamos falar o que é que pode ser feito para coibir essa violência que as pacientes oncológicas vêm sofrendo durante o tratamento. Doutora Vanderlaine, prazer tê-la aqui conosco. Olá, Lu. Vamos poder falar e poder levar esse assunto para debate. Obrigada, Lu. Sim, é um assunto muito importante. É um assunto que deve ser divulgado para as mulheres poderem se sentirem seguras, né? De procurar os caminhos corretos. Doutora, hoje qual é a situação de violência contra a mulher no Brasil? Ainda a gente tem esse número assustador? Muito, muito. E cresceu muito na pandemia. Temos agora na pandemia, divulgado pela Polícia Militar. Do Estado de São Paulo. Divulgados 700 mil denúncias. Uau! Cresceu muito, principalmente na pandemia, onde as mulheres e os homens, eles se mantiveram em casa, no início da pandemia. Desde lá, 2020, só 2020, 700 mil denúncias. Nem foi divulgado ainda agora esse primeiro semestre de 2021. O caso é assustador. Muito. E é pela convivência? O que leva esse número alto? Na verdade, assim, as pessoas que estavam fora de casa, que trabalhavam o dia inteiro... Então, não conviviam, assim, né? Não conviviam, praticamente a gente não se conhece, né? Porque a vida é corrida, tem trabalho, tem estudo, enfim. Quando passaram a conviver realmente dentro de casa... os defeitos que um vê no outro, enfim, várias coisas, vários detalhes que a pessoa não sabia que o outro fazia, que o outro queria, que o outro... E isso ficou muito latente agora nas famílias. Então, não só a violência doméstica cresceu, quanto os divórcios, porque muitas pessoas não aguentaram, né? Mas antes, cada um ir para o seu lado do que existia a violência. Doutora, a gente tem acompanhado que o número de consumo de bebida alcoólica também subiu na pandemia. Isso seria um agravante para essas violências? Olha, o consumo de alcoólicos sempre é um agravante, porque a pessoa, ela usa do alcoolismo ou daquele mecanismo para fazer o que talvez ela teria vontade e não tem coragem. Então, depois, muitas vezes, a pessoa fala, eu estava alcoolizado, eu estava bêbado, né? Então, não só mulheres, como homens também, né? A violência por si só, ela é muito triste, né? Ela não machuca só a vítima, ela machuca a família, os amigos, há um contexto que se desfaz o casal. Mas quando a violência acontece num momento de vulnerabilidade da mulher, que é quando ela descobre um câncer. É terrível e a gente sabe que isso acontece e infelizmente é muito frequente. A mulher está vulnerável, ela fica quietinha, ela não conta. Doutora, nesses casos, não só da paciente, mas a mulher, quando ela sofre uma violência, é difícil ela quebrar esse ciclo de violência, de vergonha de dizer o que está acontecendo? É difícil, não só por vergonha, Lu, mas até ela assimilar e aceitar que aquilo está acontecendo. Então, veja, a violência, ela envolve
toda uma parte psicológica que a pessoa que sofre a violência, ela não entende. Ela demora muito tempo para entender aquilo. Ela não percebe que ela está sendo vítima de um agressor assim? Não percebe. É muito difícil. A não ser uma mulher muito assim, muito independente, muito, sabe, muito... Mas essas também são vítimas, doutora. A gente sabe que muitas que aí não denunciam por vergonha da sociedade saber que elas estão apanhando dentro de casa. Isso. Então, o que acontece? O que eu quero dizer é assim, as mulheres que não dependem daquela... Financeiramente. Não dependem financeiramente, para elas é muito mais fácil elas tomarem uma atitude. A dependência emocional também é um agravante? Muito. Então, vamos lá, as mulheres mais velhas, acima de 40 anos, elas têm uma dificuldade de se separar ou de tomar uma atitude em relação àquele companheiro, porque elas têm um certo sentimento de, poxa, será que eu vou ficar sozinha? Será, né? Ainda mais se a mulher tiver filhos, né? Ela vai pensar, poxa, e agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar meus filhos, vou embora, e aí? Como que fica a minha vida? Vai viver como? Né? Como vai pagar aluguel? Então a dependência financeira, ela faz com que a mulher se submeta àquela violência. Entendeu? E por sua vez, o homem sabe que ela depende, então ele humilha, ele constrange. Muitas vezes ele parte para agressão física. Né? A agressão psicológica hoje no Brasil ela é considerada crime. Sim, em 28 de julho, se eu não me engano, deste ano, foi sancionada uma lei pelo presidente Bolsonaro que tipifica justamente esse abuso psicológico, que não tinha antes. Na Lei Maria da Penha, que é sobre a violência doméstica, não tinha essa tipificação e nem no Código Penal. Então agora, esse abuso psicológico, ele também é tipificado como crime. E como é que eu tô lá sofrendo a violência psicológica? Como é que eu consigo identificar? Eu preciso da ajuda de um profissional, por exemplo, um psicólogo, para poder identificar que eu tô sendo vítima? Ou quem pode falar, olha, você tá sofrendo isso? Hoje no Brasil nós temos um canal muito importante que é o 180. A mulher que liga nesse telefone 180, ela vai ser orientada de todas as formas, justamente para ela entender o que está acontecendo na vida dela, se ela está sofrendo um abuso psicológico. Se eu ligar, é gratuita a ligação, é de governo, né? Se eu ligar lá para o 180 e expor aquela situação que eu estou vivendo, você vai ser direcionada. Vai me ensinar a ir para a delegacia, vai me ensinar o que fazer naquele momento? Sim. Mas também é muito comum você entender que o seguinte, tudo que é demais é abuso. Então, olha, vamos lá, o homem ele te controla. Olha, eu tô indo na casa da minha mãe, vamos supor, tô indo na casa da minha mãe num sábado à tarde e aí ele começa, já chegou? Quando você chegar na sua mãe, você me liga. Quando você estiver saindo da sua mãe, você me liga. Gente, eu tô indo na minha mãe. Né? Então isso é um tipo de controle. Isso não é, não, eu tenho cuidado com ela porque eu tenho medo de assalto. Não. Existe o cuidado e existe o abuso. A mulher, né? Quanto mais vulnerável ela tiver, ela é uma presa mais fácil para o agressor? Com certeza. Principalmente uma portadora de câncer, que nós estamos no Outubro Rosa, né? Então, assim, uma portadora de câncer, primeiro que ela mesma já se sente mais fragilizada, né? Então, quando você tem um companheiro, você tem um marido, você tem um companheiro, um namorado, o que você mais quer? Que a pessoa que você ama te dê o apoio. Então, a pessoa que ela mais espera que dê apoio, às vezes não dá.
Na maioria das vezes não dá. É muito triste saber que quando você está numa vulnerabilidade, quando recebe um diagnóstico do câncer, você não recebeu uma sentença de morte, não. Mas o parceiro te abandona, te deixa sozinho. Quando não te deixa sozinha, comete esses crimes de agressão física, agressão psicológica. Violência psicológica. Quem estiver nos acompanhando nesse momento, doutora, e está vivendo essa situação, qual é o caminho? 180. É o primeiro caminho, porque eles estão prontos a atendê-las, entendeu? Atender essas mulheres que sofrem esse tipo de violência psicológica, né? Muitas sofrem, apesar da doença, além da doença, sofrem agressão física também. Porque o homem vê como um problema, o homem não quer um problema para ele, entendeu? Ele quer aquela mulher linda, bonitinha, maravilhosa, né? Claro que eu não estou generalizando, né? Tem homens bons, mas como que eu vou dizer? No Brasil, o índice é muito grande, né, de violência. Né? Quantas mulheres morrem por minuto no Brasil? A última notícia que eu tenho, a última informação é de 4 mulheres por minuto de violência. Eu estava acompanhando que 66% dessas mulheres que morrem vítimas de violência, violência doméstica, né, doutora? São negras. Então, a gente poderia dizer que essa violência, ela está instalada numa classe social, assim, menos favorecida? Então, por que está instalada numa classe menos favorecida? A dependência financeira. Que é um outro problema social. É um problema social, né? Então, não só mulheres negras, é porque as mulheres negras estão mais em evidência justamente pela dependência. Isso é como que eu dizer? É uma história já antiga, né? Que acontece, né? É uma história já antiga com as mulheres negras, né? Então, essa coisa instalada, né, na classe menos favorecida, ela realmente infelizmente é uma realidade. Não tem... Doutora, eu sofri uma agressão. Eu vou ligar 190, a polícia está preparada para me acolher? Porque a palavra é o acolhimento, não é ir lá só registrar a ocorrência. Ela está pronta para me acolher? Existe uma delegacia especializada para receber uma vítima de violência? Existe delegacia especializada aqui em São Paulo. Eu vou falar no âmbito de São Paulo. Por quê? Porque em pesquisas eu fiquei sabendo que em Pernambuco as mulheres têm medo de denunciar porque elas não têm proteção do Estado. Não acredito. Então, o índice maior de violência doméstica é em Pernambuco. A senhora sabe dizer a porcentagem? Então, eu não sei dizer não, mas até porque não consegui chegar nessa pesquisa ainda. Que triste a realidade de Pernambuco. Muito triste. Então, o que acontece lá? A violência doméstica cresce justamente porque elas têm medo de denunciar. Então, entendeu? A indicação é 180. Aqui, 190. Ligou para 190, 190 é para emergência, urgência, emergência, ligou. Está sendo ameaçada. Está sendo ameaçada, mas, gente, tem que tomar muito, mas muito cuidado, porque naquele momento de crise, vamos supor que você está sofrendo a violência ali. Olha, não seja reativa, não seja combativa, tenta amenizar essa situação. Como que eu vou dizer? Tenta não irritar aquele que está o seja agressor. Passiva para não acontecer algo pior. Não seja passiva, vou apanhar, porque não é isso. Mas assim, não piore, não responda, não incite. Porque muitas vezes a gente briga
casal normal, né? Muita gente briga, você não sei o quê. Não, nesse momento de violência física, não reaja, não tente... Por quê, doutora? Porque ele vai ficar cada vez mais agressivo. Porque o que ele vê... Que possa resultar no femicídio. Entendeu? Pode resultar no feminicídio. Então, tenta falar coisas até, né, que não seja verdade, mas na hora, porque a gente fala, eu te odeio, não. Eu te amo. Não, olha, fala, por que você está fazendo isso, né? Tenta amenizar aquilo para você ter um tempo de fazer uma ligação 190, né? Porque a pessoa vai ficar mais calma, né? Ou então, porque muitas mulheres falam, você é um bêbado, pronto, aí o cara fica... Doutora, a situação é muito pesada, o assunto é muito pesado. Um Outubro Rosa, ele só serve de verdade se a gente conseguir impactar vidas. E para a gente impactar vidas, a gente tem que trazer esses assuntos para debates. Por que é que se fala pouco na violência contra uma paciente lá oncológica? Por quê? Ainda, não sei, as pessoas têm essa resistência, não sei se é porque tá vendo lá já como coitadinho, que tá passando naquele processo, já tá sofrendo, vai morrer, não vamos ajudar. Sinceramente, o câncer é um tabu. Precisamos quebrar. Não é? Tem gente que eu conheço que não fala a palavra câncer. Ai, não vou falar essa palavra porque... Então, assim, o câncer já é um tabu. Você imagina... uma mulher que sofre violência doméstica e é portadora do câncer. Ela fica em silêncio? Muitas vezes. Por vergonha? Muitas vezes. Eu não acho que seja por vergonha. Medo? Medo de ser abandonada naquele momento, que ela mais precisa. Mas quando há uma agressão, já não há um abandono? Mas ela não entende isso. Não entende. Se ela não tiver um apoio psicológico, uma rede de apoio para fortalecer, uma rede de apoio para ela poder se apoiar, ela não vai entender. E outra, ela vai se culpar. A vítima nunca é a culpada, a gente precisa fortalecer isso. Ela vai entrar numa cadeia de pensamentos e ainda falar, poxa vida, por que eu desenvolvi um câncer? Por que foi acontecer isso comigo? E a gente sabe, né, que aquele estresse crônico pode acarretar... Pode. Inclusive, possíveis tipos tem uma pesquisa do Hospital Oswaldo Cruz, em Recife, de uma oncologista, a doutora Cristina Tavares. Ela fez um estudo em 2016. Falando sobre isso, sobre a violência contra a mulher portadora do câncer. Então, ela precisa ter esse apoio psicológico. E dizendo até também que muitos dos cânceres que são desenvolvidos mamários, né? Estão relacionados a agressões. Relacionados com a violência doméstica. E voltamos com uma participação muito especial. Está aqui conosco a doutora Vanderlaine e a André Vieira. Ela vai nos contar, a gente vai dizer que ela já passou, ela vivenciou o câncer e também, infelizmente, vivenciou a violência doméstica. E a gente vai debater esse assunto pesado, mas necessário trazer aqui nesse Outubro Rosa. Seja bem-vinda, André. Muito obrigada, Lu. Muita gratidão pelo convite. Muito honrada e muito feliz de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua participação aqui conosco. E conta um pouquinho pra gente, como foi esse processo? A gente está vendo que você não tinha dependência financeira do agressor. Não. Seria uma dependência emocional? Como é que foi esse processo que você vivenciou? Então, Lu, eu acredito que assim, eu perdi meu pai, né, que era uma figura muito importante na minha vida aos 5 anos de idade. Então eu não tive muito essa referência masculina na minha adolescência, né, e eu sempre tive muito essa ausência
dessa presença masculina na minha vida, e eu acho que automaticamente a gente cria um pouco esses vínculos afetivos, né? Eu não digo uma carência propriamente dita, mas o vínculo afetivo. Eu sempre acreditei no valor da família, né? Eu sempre quis ter uma família, ter filhos, casar, nunca casei para me separar. E aí eu acho que o que acabou acontecendo, assim, eu conheci o pai dos meus filhos, né? E tive um relacionamento no início, assim, que foi um relacionamento muito saudável, muito feliz, né? Mas aos poucos eu fui percebendo exatamente algumas fragilidades daquele relacionamento, principalmente em relação a essas atitudes mais abusivas emocionalmente, né? Começou com uma palavra que não cabia aqui. Uma palavra que não cabia, uma postura muito de propriedade, sabe? Muito proprietário, né? Eu sou uma mulher muito independente, fui desde pequena independente, ou seja, como você mesmo falou, eu nunca tive uma dependência financeira de um relacionamento. E sempre viajei muito, sempre muito empreendedora. Então, acho que tinha uma questão de apropriação, né, de propriedade, que me incomodava mesmo, às vezes a roupa que vai vestir ou o que vai estar fazendo, né? Então, a gente percebe, tem alguns sinais que depois vai caindo as peças do quebra-cabeça, né? E você vai percebendo, momento você não percebe, né? Não percebe. E aí, eu acho que tinha algumas coisas da fala mesmo, eu sou muito amor, muito afeto, né? Então, acho que tiveram, assim, essas situações que foram se agravando de um abuso emocional, né? E isso permaneceu por quanto tempo? Sim, eu vivi, né, maritalmente com o pai dos meus filhos durante 8 anos, e eu diria que isso acabou acontecendo, assim, principalmente em 4 anos, né? Acho que foi o auge aí desse abuso emocional. E hoje eu falo bem, assim, disso, né? Porque eu acho que as nossas histórias são inspiradoras para outras mulheres, os sinais estão do seu lado e às vezes você ama tanto que você não percebe, né? Ou você tem essa carência afetiva. E até que, infelizmente, numa mudança minha, quando eu decidi efetivamente me separar, eu estava com a minha filha com 4 anos, meu filho com 7, nessa separação e eu já estando num outro lar, né, eu tive uma situação mais grave de agressão mesmo, né? Isso você já tinha saído da casa? Eu já tinha saído da minha casa e ido para uma outra casa com os meus filhos pequenos. E eu acho que o que acontecia nesse relacionamento é que a pessoa, o pai dos meus filhos, que eu honro, né? Ele é pai dos meus filhos, ou seja, né? Ele tem uma parte importante aí na nossa vida, na vida dos meus filhos. Ele não suportava a perda, né? A perda da família, a perda daquela pessoa, das crianças. E eu acho que ele teve quase que eu posso dizer, um surto. E infelizmente eu sofri um espancamento, né? Algo que foi bem... Você denunciou? Eu não denunciei, Lu. Por quê? Eu não denunciei, e aí eu acho que uma coisa bem importante que você está me perguntando, né? Eu viajava muito a trabalho, sempre viajei pelo Brasil, as crianças muito pequenas, e eu me senti muito acuada. Então, eu acho que a gente não pode julgar nenhuma mulher, sabe? A gente vive aquele momento na capacidade que a gente tem. A gente às vezes está tão frágil, está tão fragilizada. Eu sou uma pessoa que tenho acesso à cultura, tenho acesso a uma série de coisas, né? Então, eu imagino pessoas que não têm a mesma condição. Você tinha uma rede de apoio nesse momento? Então, nesse momento, eu acho que o que aconteceu foi algo que hoje eu falo também com tranquilidade, mas que me impactou muito na época, né? Eu tinha uma rede de apoio muito grande de amigas do meu trabalho, que inclusive ficaram profundamente incomodadas, mas infelizmente eu não tinha a mesma compreensão da minha família. Eu não tinha o acolhimento da minha família que eu desejaria ter naquele momento da minha separação e de tudo isso, né? Tanto que eu fui contar dessa agressão para minha família muitos anos depois, porque eu ficava com receio das consequências disso, né? Então eu não denunciei, porque eu fiquei acuada, com medo, eu temi pelos meus filhos, eu temi que algo acontecesse com os meus filhos, né? E que eu não iria suportar a perda dos meus filhos. Eu acho que é isso que a mulher faz. Quando você se torna mãe, você tem o teu maior presente de vida, que são os seus filhos. E você entrega a sua vida por eles. Eu acho que isso que acaba acontecendo com a gente, né? E a gente não consegue perceber a dimensão disso. Então eu tinha esse receio de que me acontecesse alguma coisa pior, porque era uma pessoa que estava desequilibrada, né, emocionalmente, e até diria, é uma pessoa que tem um porte alto, muito forte, né? Eu tinha receio. Hoje eu falo com bastante tranquilidade isso, mas foram anos
trabalhando essa cena, sabe? Eu tenho essa presença dessa cena na minha vida, assim, muito, muito forte. Relato forte e muito importante. É o que a gente vinha discutindo, né, doutora? Infelizmente, a agressão, ela bate em qualquer porta. Ela não quer saber do seu extrato bancário, não da sua posição social, né? Menos favorável, né? E você, em momento algum, pensou em levá-lo na justiça? Foi por vergonha mesmo? Pela agressão. Acho que tem uma questão que é isso. Acredito que na época, né, a minha filha hoje está com 16 anos. Na época ela tinha 4 aninhos. Os meus filhos estavam em casa quando isso aconteceu. Né? Eu estava no meu quarto fechado, os meus filhos estavam em casa. Eu acho que isso também me acuou muito, porque eu fiquei com medo de que me acontecesse efetivamente alguma coisa grave, porque realmente foi bem grave. E depois o que ia acontecer com eles, né? Sabe aquelas coisas que você ouve na televisão, que chegam dentro da sua casa? E eu realmente, as pessoas me estimularam, algumas pessoas me estimularam a fazer isso, e eu não tive coragem de fazer isso. Você precisou de ajuda médica por causa dessa agressão? Eu não fui ao médico. Mas precisou? Eu precisei, mas eu fui me tratando sozinha, tanto que a minha filha, bonitinha, a minha filha com 4 anos, as minhas pernas estavam muito machucadas e eu falei que eu tinha caído da escada. E a minha filha me tratou, pequenininha. Ela foi me tratando, me curando, meus filhos, né, achando que a mamãe tinha caído da escada, né? E foi esse processo, assim, e depois eu esperei eles crescerem, os meus filhos, para contar efetivamente o que tinha acontecido, porque é uma das coisas que eu acho que as pessoas precisam de tratamento, sabe? E eu sempre falo para eles, eu não quero, minha filha, que você se sujeite e passe o que eu passei, e meu filho, eu não quero que você seja a pessoa que vá ocasionar isso para qualquer mulher, né? Então hoje eu trabalho muito esse lado da educação da menina e da educação do menino, né? Para que não aconteça isso. Uhum. Nossa, que forte, né? A gente tem que... Porque o que a gente mais vê são essas situações e o medo, a vergonha de ir lá e denunciar o criminoso. Porque não existe outro nome, é criminoso. E eu acho, Lu, que tem uma coisa também. Quando eu estava falando da idade da minha filha, é porque naquela época, né, você vê, fazem quantos anos isso, a gente não tinha, infelizmente, a estrutura que a gente tem hoje de uma lei mais severa, de um apoio de uma delegacia, né? Eu me lembro que várias vezes que eu tive que ir numa delegacia por qualquer outro motivo, a gente não era tratado da mesma maneira, né? Que por qualquer outro motivo de, às vezes, um roubo, um furto, a gente, né, não tinha esse amparo, e eu fiquei imaginando eu numa delegacia, fazendo todo aquele exame de corpo, me expondo. Eu sou uma figura pública do ponto de vista do meu trabalho, né? Então eu fiquei pensando uma série de coisas, mas eu temi pelos meus filhos. E eu acho que esse amor por eles era maior do que a minha dor. Doutora, esse é um perfil, podemos dizer que é um perfil assim muito rotineiro a gente encontrar. Ele, no ambiente de casa, ele é um monstro, ele é o leão. Fora de casa, ele é o gatinho, ele é o bom profissional, o bom amigo, o bom filho. É o perfil? Muitos deles. O seu era assim, André? Ele é uma pessoa muito encantadora, né? Sim. É uma pessoa muito encantadora, uma pessoa muito criativa, né? Sempre trabalhou muito. A gente tinha muitas sinergias até de trabalho, sabe? A gente tinha muita identidade em relação a trabalhos. Foi uma pessoa que me apoiou muito em algumas questões de trabalho, mas é uma pessoa que tinha um transtorno e que precisava se tratar. E nunca reconheceu que precisava se tratar. Eu percebo uma pessoa que efetivamente... Por isso que quando eu falo assim, a gente, independentemente de tudo que eu passei, ele é o pai dos meus filhos. A escolha foi minha, né, de escolhê-lo como pai dos meus filhos, mas eu não precisaria me sujeitar... Você se sente culpada? Culpada pela situação, não. Eu não me sinto culpada. Em algum momento você se sentiu? Não, em alguns momentos eu achei que eu poderia ter feito um outro tipo de escolha de vida pra mim, sabe? E nesses alguns momentos eu refleti sobre isso, mas depois eu fui trabalhando ao longo dos anos o que eu fui aprendendo com isso. Eu me tornei uma pessoa extremamente, não só por isso que eu passei, mas por tantas outras coisas na vida. Eu digo que eu entro no parque de diversões, nunca vou andar de carrossel, sempre de montanha-russa, né? São as emoções. A minha vida é sempre uma montanha-russa. Quando eu acho que a coisa tá, né, acontece outras coisas e a gente precisa aprender a mudar este ciclo, né?
E quanto tempo depois o câncer bateu lá na sua porta? Bom, o câncer de mama, eu tive um câncer de mama na mama direita em 2019. Eu fiz Quanto tempo depois dessa separação? Puxa, eu sempre me baseei pela idade dos filhos que a gente começa a fazer tempos, né? Temporalidades. Mas a minha filha estava com 10 anos depois. 10 anos depois. E você acha que tem algo relacionado a esse estresse? Sim. No meu caso, eu não tive um câncer de mama genético, né? Eu fiz exames todos genéticos, apesar de ter muitos casos de câncer na minha família, mas não o câncer de mama especificamente. E eu entendo que o meu câncer de mama foram mágoas não trabalhadas, culpas, medo, né? Coisas que eu fui calcificando no meu organismo e não fui trabalhando isso. A ausência do meu pai, né? Meu pai fez a passagem dele, eu tinha 5 anos, como né, eu estava contando, e eu acho que essa ausência do pai, que era uma figura muito importante, eu tinha muita ligação com meu pai, mas a perda depois da minha tia mais nova, da irmã da minha mãe mais nova, com câncer. Ela teve um adamantinoma de tíbia, que era um câncer raríssimo. Na época que ela teve esse câncer, existiam só 3 casos no mundo, ela era a única viva, né? Então eu passei todo esse percurso do câncer com ela, na minha adolescência, então acompanhei. Ela também tinha situações específicas familiares. Eu acho que isso também me gerou todo um processo de perda, mágoa. Mas com certeza eu acho que o relacionamento, essa coisa abusiva, um casamento que você idealiza e que se desfaz e que termina numa situação de violência que eu não desejo para ninguém, o que eu passei, né? Com certeza influenciou para eu desenvolver esse câncer, sim, eu tenho plena consciência. E hoje, além do tratamento, né, eu fiz uma cirurgia em 2019, hoje eu faço um tratamento oral, né, com Você hormônio. ainda está em tratamento? Eu estou em tratamento, eu tenho 5 anos de tratamento. E uma coisa que eu falo aqui, nós estamos justamente num mês onde se coloca à tona a questão do câncer de mama. Eu só estou viva aqui desse jeito, falando com vocês, porque eu descobri muito precocemente. Muito precocemente. Do diagnóstico precoce. A importância do diagnóstico precoce, de você inclusive reconhecer os sinais quando o seu corpo não está bem, e no meu caso foi uma intuição espiritual. Eu tive um chamado, uma intuição espiritual que me disse para eu ir olhar uma coisa de novo que eu já tinha visto em dezembro. Então em dezembro eu fiz todos os meus exames, tudo normal, tudo bem. Em abril eu senti algo dentro de mim que não ia bem, e aí eu tive a comprovação, assim, sabe, uma conexão. Eu tenho uma questão de fé muito grande, né? E eu tive ouvi assim e falei, não, eu vou lá. E aí peguei muito no começo, Lu. Então foi uma bênção para mim, né? Depois de todo esse furacão que você viveu, violência, separação, hoje o que é que você traz da sua vivência que você compartilha com outras mulheres? Porque a gente sabe que ela faz um trabalho incrível, não só lá onde ela vive, mas assim, algo que impacta o Brasil. Sim, Lu. Eu acho que a primeira coisa que eu queria compartilhar com todas nós mulheres, né, com qualquer ser vivo que estiver nos ouvindo aqui, nos assistindo, é a gente tentar não se culpar por absolutamente nada e não se arrepender por absolutamente nada. A gente só é capaz de ser aquilo que a gente consegue ser naquele momento, né? Então acho que esse é um primeiro ponto aí muito importante que eu trago como ideia, como sugestão aí pra gente trocar. A outra questão importante é trabalhar o amor próprio, né? Eu acho que isso é tão difícil para quem sofre tantas coisas, a gente se amar verdadeiramente, né? Porque quando a gente se permite viver uma situação como essas, às vezes também a gente não está se amando o suficiente para permanecer naquela situação, sabe? Então acho que esse é um ponto importante que eu trago. E também a gente aos poucos tentar ir transformando a dor em amor, em capacidade de você ser uma inspiração para as outras pessoas, você ter mais coragem, né, como eu tô tendo aqui, que durante muitos anos eu me recolhi. Você não tocava no assunto.
eu tocava no assunto com pessoas muito, que eu tinha muita afinidade, que eu me sentia segura para tocar. Você não entendia que esse seu momento de fala poderia ajudar outras pessoas. E principalmente, Lô, eu falava com pessoas que eu sabia que me amavam incondicionalmente, sem me julgar sobre absolutamente nada. Eu acho que a gente às vezes não fala porque a gente tem medo de ser julgado. Do julgamento. E as pessoas se julgam muito, né? As mesmas mulheres. E esse trabalho que hoje você desenvolve, que é relacionado ao meio ambiente, é uma conexão sua com, tipo assim, eu tô me redescobrindo, é isso? Na verdade, assim, é uma paixão que eu tenho desde pequenininha. Eu sou muito conectada com as coisas da natureza, então eu sou consultora na área da sustentabilidade, aí já fazem 33 anos, né? E é exatamente na natureza que eu encontro a força, que você me perguntou o que me mantém hoje, né? Quem é essa mulher hoje, né? A minha força tá no mar, tá na árvore, tá na água, e tá principalmente em amar incondicionalmente a vida. Quando eu descobri o diagnóstico, eu falei, meu Deus, e agora? Eu amo viver, como é que eu vou dar conta disso, né? Eu amo estar em tantos lugares, amo fazer tudo que eu faço. Como que eu vou dar conta de lidar com câncer e continuar fazendo tudo que eu faço? E aí foi justamente essa conexão que eu mantenho com a vida, o grande amor à vida que me fez continuar. E aí eu pensei, por que não ter as minhas próprias histórias e as vivências para ajudar e apoiar outras mulheres, né? Então, e isso vem acontecendo? Vem, de uma forma muito forte? Sim, muito forte. Eu estou como presidente de um instituto, o Instituto Supereco, que ele já tem 27 anos no Brasil de atuação. Aonde ele fica? A sede dele hoje é no litoral norte de São Paulo, então ali na região entre São Sebastião, Ubatuba, Caraguá e Ilhabela. Ali a gente tem muitos talentos comunitários, principalmente mulheres. Hoje a ONG atende quantas pessoas? Então, ela atende por programas, Lu. Ela tem programas com a primeira infância, segunda infância, ela tem com adolescentes, né, jovens, tem com mulheres ecoempreendedoras. Com as mulheres, você consegue trabalhar essa questão da violência, da necessidade do autocuidado? Você tocou num ponto importante, que a gente não chega ali para fazer exatamente o trabalho relativo à violência ou uma situação que elas estejam passando. O que a gente oferta para essas mulheres é um programa de ecoempreendedorismo, onde elas levam os talentos delas, elas descobrem outros talentos e elas começam a se fortalecer em grupo e os temas vêm à tona naturalmente, porque aquele receio de falar, né, aquele receio de ser julgado, ele vai quebrando aos poucos no convívio. Então é muito importante que a gente tenha confiança, né? E é muito, principalmente que são comunitárias, né, muitas mulheres comunitárias, é muito importante que a gente tenha estratégias adequadas para permitir esse espaço seguro, confiável, para que as mulheres abram o seu coração, né, e a sua história de vida. Então o que a gente faz é muito isso, né? Elas vão se descobrindo tão talentosas. E a gente cria uma rede de apoio mútuo, mas que é por meio de uma capacitação em áreas que elas precisam desenvolver, um fortalecimento em arranjos produtivos, porque o que é o arranjo produtivo na natureza? Nada na natureza existe sem um porquê. Tudo existe em equilíbrio para se ajudar sinergicamente uns aos outros. Então a gente tira o espelho da natureza e diz, por que não levar isso para a sociedade? Porque nós mulheres não podemos estar juntas, nos fortalecendo juntas, aprendendo umas com as outras tornando visível o que está escondido lá, muitas vezes debaixo, né, de uma estrutura ou hierárquica, ou completamente machista, ou completamente abusiva, né? Isso vai surgindo, vai emergindo naturalmente. Então é nisso a gente que acredita no Instituto. Então nós já tivemos no Instituto até hoje atendidos na história dos 27 anos mais de 1 milhão de beneficiários nas nossas ações. Sim, são programas incríveis que a gente desenvolve. Parabéns. Ô, doutora, e esse tipo de trabalho ajuda a coibir essas agressões? Eu estava pensando nisso agora, ela falando, e eu acredito que a pessoa desenvolver uma capacidade, né? Ela descobrir que ela consegue fazer alguma coisa, aquilo vai dando força, né? Sim. Eu acredito que interiormente aquele amor próprio que você disse, ele vai aflorando, né? Ela vai descobrindo que ela pode fazer alguma coisa e ela vai se fortalecendo e pode desencadear uma coragem, né?
Sim. Uma coragem sem fim. Não deixando o agressor tomar... Sim, Exato. E tem uma questão de autonomia financeira que você colocou que é muito importante, né? A gente sabe que muitos casamentos são mantidos, muitas relações são mantidas por uma dependência financeira. Então, não era o meu caso. Então imagina que uma pessoa que nem tinha essa dependência se passou por isso, né? De uma forma muito relevante que impactou a vida até hoje, né? Assim, hoje eu trabalho, eu tô falando com vocês aqui de uma forma mais natural, mas foram muitos anos trabalhando isso internamente, né? São cenas que você não esquece, assim, você pode até a história do perdão, disso, mas a cena tá visível ali na sua vida, né? Trabalhar, né? Trabalhar isso, uau, né? É complicado. Você tem filhos, né? Então essas mulheres, doutora, o que acaba acontecendo? Elas desenvolvem melhor autonomia financeira, elas criam uma perspectiva de que se eu posso começar a ter... Por exemplo, tem mulheres que conseguem comprar um celular porque elas não têm um meio de comunicação, né? Eu não estou dizendo que são os casos específicos das mulheres que a gente atende, mas já aconteceu nas nossas, né, nos nossos vários programas. Até porque muitos homens cortam Sim, a gente já teve ligação, né? mais de 23 programas pelo Brasil, o Instituto Spereco. Situações diversas, desde do Nordeste até o litoral e outros lugares. André, mas é realmente importante isso. A doutora trouxe um assunto para a gente debater, que é a questão da violência no Pernambuco. É muito forte em relação das mulheres. Vocês estão presentes lá? Não, atualmente a gente não está, mas nós tivemos durante muitos anos um programa grande no Nordeste, no sul da Bahia, né, subindo assim, por exemplo, Espírito Santo, sul da Bahia. E eu sou o tipo de gestora, estou como presidente da instituição, sou uma das fundadoras, mas eu sou o tipo de gestora que dificilmente fica atrás do computador, sabe? Eu tô na lida mesmo, eu tô realmente na lida. E eu lembro de muitos diagnósticos que a gente vai fazer para instituir os programas, né, doutora? Onde, por exemplo, estava na casa das pessoas e o nosso programa era com as mulheres, mas a gente não podia trabalhar diretamente com as mulheres, a gente tinha que estar junto com os homens, fazer todo um processo, e muitas vezes eu estava conversando na casa daquela mulher, eu estava na sala e a mulher estava na cozinha, afastada, porque ela não podia ter autonomia de estar ali conversando comigo, e a gente percebia exatamente a estrutura masculina dominando aquele ambiente. Né? Ele então, tem medo dela se abrir e falar qualquer coisa. Isso, e de ela criar autonomia, porque o que é autonomia? É a libertação. O amor liberta, o amor por você te liberta. Né? O que tá faltando para levar um trabalho firme lá pro Pernambuco? Que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Então é isso, eu acho que um apoiador? A gente precisa, todos os nossos programas, né, por sermos uma ONG, nós somos uma OCIP, o tamanho das nossas pernas é muito relacionado ao tamanho dos recursos financeiros que a gente tem. Capacidade técnica a gente tem, muita vivência, e a gente precisa dos apoios locais para desenvolver os trabalhos. Né, você que está nos acompanhando, tem poder de decisão, tá aí um super projeto, um super trabalho para levar lá para o Pernambuco. Eu conheço umas pessoas no Pernambuco, vamos fazer um movimento para ver se a gente pelo menos ameniza essa situação. Sim. Eu passaria o dia todo batendo papo com vocês, olha, duas mulheres super inteligentes, é muito bom estar assim com pessoas trazendo um tema pesado, mas ao mesmo jeito, da mesma forma. Três mulheres. Sim, com certeza. A gente trazendo esse tema tão pesado, mas de uma forma muito leve, com a possibilidade de estar impactando outras vidas. Eu gosto dessa palavra impactar, porque nesse Outubro Rosa eu tenho pensado muito nisso. Não adianta nada ficar de lacinho rosa, camiseta rosa, se você não vai fazer algo efetivo que venha mudar a realidade de uma outra mulher. Porque para você ir lá, tirar uma foto e pôr nas redes sociais, falar que você está vivenciando o Outubro Rosa é fácil. Você tem que pôr a mão na massa e fazer algo de concreto. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, como disse a André, também estou muito honrada de estar aqui, porque eu sei que você, Lu, é uma empreendedora, é uma lutadora, é uma guerreira. A gente está na luta, né? Está na vida. André, muito obrigada. Seu relato foi muito importante, não só para nós aqui, eu quanto jornalista, a doutora aí quanto advogada, mas para todas as mulheres que estão nos ouvindo e para os agressores, sabendo que isso é crime da cadeia, né, doutora? Eu só queria deixar um recado para quem está sofrendo, né, o tipo de violência doméstica. Se você não entendeu ainda que você está passando por uma violência psicológica,
entre em contato no 180. Sim. Lá você vai ter uma orientação, né? É um suporte novo. É gratuito e você não precisa se identificar, né? Exatamente. Olha. E se você está já sofrendo uma agressão física, liga no 90. Hoje em dia nós temos delegacias específicas, especializadas. Você vai ter um atendimento realmente de acordo com o que você está sofrendo. Se você já sofreu a violência doméstica e tem marcas no corpo, corre para fazer isso, porque as marcas elas somem e depois para você provar. Sim. Então, assim, a violência doméstica não precisa ter uma testemunha. Você vai ter todo o apoio. Se você falar, olha, cheguei assim, tô assada, aconteceu isso comigo, você vai ter apoio. Então, procure a delegacia. Hoje a Defensoria Pública também está ligada, Ministério Público, Defensoria Pública, tá tudo ligado hoje. Então, é isso. 180, se você acha que você está passando por uma violência, um abuso, uma violência psicológica, liga que você vai entender algumas coisas que talvez agora você não esteja entendendo. E 190 se você estiver correndo risco de morte. Isso. Sim. Isso, doutora? Isso, e é muito importante, né, Lu? A gente faz parte aí da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, a OBME também, que tem um trabalho incrível de Lilian, quero trazer a Lilian aqui conosco. Lilian Schiave é nossa presidente, e o nosso lema é muito real, assim. Não se sintam sozinhas, né? O nosso lema é sozinhas invisíveis e juntas invencíveis. Isso então, mesmo. se eu tivesse talvez uma rede de apoio na época que eu me sentisse mais segura, e não que eu não tive, mas com certeza talvez teria sido mais leve. Eu teria sido mais leve e pelo menos eu tinha tomado outros caminhos que eu não tive coragem suficiente para tomar, né? Porque eu estava me sentindo muito acuada, muito amedrontada e é isso, era o que eu podia na época. Né? Que bom que tudo passou. O assunto é bom para debate, mas chegamos ao final de mais um episódio da Tua Pauta, fazendo aquele jornalismo bem leve, mas vocês estão vendo, prestação de serviço, a importância de discutir esses assuntos nesse mês do Outubro Rosa, que tanto se fala no cuidado, no autocuidado com a mulher. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!